Olá a todos. Ainda estão ali uns meninos a entrar. Portanto, eu vou só apresentar muito rapidamente. Sejam bem-vindos. Quero agradecer à Câmara de Oeiras ter convidado o ICNF, que é o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, onde eu trabalho já há um par de anos, terem-nos convidado para vir aqui falar sobre o lince ibérico. Chamo-me João, sou biólogo, comecei por trabalhar com plantinhas e nos últimos anos tenho estado a trabalhar sobre o lince ibérico. Vocês já ouviram falar no lince ibérico? É uma espécie de gato, é um felino que só existe em Portugal e em Espanha. Esta espécie não existe em mais lugar nenhum do mundo. Esteve quase a desaparecer, a extinguir-se, mas felizmente, fruto do trabalho de uma equipa muito grande de pessoas, em Portugal e em Espanha, conseguimos salvar o lince e vocês vão ver no fim já a quantidade de linces que nós temos na Península Ibérica. Portanto, esta apresentação que eu vos vou fazer tem como título Conquistando Territórios. O lince esteve acantonado só no sul de Espanha, portanto havia muito poucos linces, vocês já vão ver, e vou tentar mostrar-vos o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos 6 anos. O processo do lince, a preocupação com o lince já começou no século passado. Se vocês falarem, talvez com os vossos avós ou com alguns pais que tenham assim quase a minha idade, lembram-se que houve uma campanha que se chamou Salvemos o Lince e a Serra da Malcata. Isto foi no final de 1970, portanto, da década de 70, em que isto começou através da Liga para a Proteção da Natureza. Portanto, todos nós podemos ajudar, todos nós podemos contribuir para salvar o lince. Portanto, vocês veem aqui nestas manchinhas, as manchinhas cor-de-rosa mais claras, era onde existiam lince cerca de 1960, portanto, do século passado. As manchinhas, as duas manchinhas vermelhas, ali no sul de Andaluzia, portanto, é onde eles existiam apenas, onde sobreviviam na natureza. Portanto, nós tínhamos à volta de 1.500, 2.000 linces nos anos 60 do século passado e na mudança de século, portanto, do século XX para o século XXI, tínhamos cerca de 2.000 exemplares e, portanto, 100 exemplares, menos de 100 exemplares, e, de facto, o lince estava muito perto de desaparecer. Em Espanha, a zona onde existiam era em Andújar e na zona de Doñana, no Parque Nacional de Doñana. Depois, desde 1900 a 2000, foram feitas uma série de ações. Portanto, o ICNF e os nossos colegas espanhóis foram trabalhando. Porque é que o lince chegou a ficar com aquele número tão baixinho de exemplares? Porque o habitat onde ele existia foi sendo ocupado por outras atividades, por agricultura, plantações florestais, por mortalidade provocada pelos homens. Nessa altura, os linces eram abatidos propositadamente pelas pessoas. Pensava-se que os linces provocavam estragos e faziam mal às pessoas. Não fazem mal. Podem comer uma galinha ou um coelho num galinheiro, mas não fazem mal. Preferentemente, eles caçam coelhos bravos, que são os coelhos que existem na natureza, que existem nos montes, nas serras, e é esse o alimento principal dele. De facto, quando se chegou ao ano 2000, à passagem de século, a perspectiva, aquilo que se pensava era que o lince iria desaparecer. Mas, fruto do trabalho que se foi desenvolvendo, eu vou aqui avançando mais um bocadinho, ele chegou a estar e a ser classificado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma organização internacional que estabelece os níveis de ameaça que as várias espécies estão classificadas, sejam animais, sejam plantas. Ele esteve classificado com o nível mais alto de perigo, portanto, criticamente em perigo, ou criticamente ameaçado, e começou-se a trabalhar. Fez um seminário internacional, onde se identificou a situação. Em 2004 fez outra reunião de especialistas, de peritos,
e programou-se a partir de 2004 o que é que se ia fazer de concreto para salvar o lince. E em 2003 os nossos vizinhos espanhóis montaram um programa de reprodução em cativeiro, portanto, reproduzir linces como se fossem pequenos jardins zoológicos exclusivos para lince, onde se reproduziam os animais. Depois, em 2004, Portugal e Espanha fizeram um acordo ao nível dos governos para dizer vamos trabalhar em conjunto e vamos tentar também trazer o lince de novo a Portugal. Em 2007, 2008, o governo português estabeleceu um plano de atuação, o que é que íamos fazer em Portugal em concreto. Em 2008, 2009, Portugal construiu um centro de reprodução de lince ibérico no Algarve, em Silves. Portanto, existem 3 centros em Espanha e existe um centro em Portugal que só se dedicam a reproduzir linces. Depois, em 2009, os nossos vizinhos espanhóis emprestaram-nos linces para virem para o Canelí, para Silves, para começarmos a reproduzir linces em Portugal. E em 2014, 2015, fizeram-se as primeiras reintroduções na natureza. Portanto, a estratégia ibérica, portanto, o que foi definido e que foi combinado, foi estabelecido ao nível de Portugal e de Espanha, uma vez que a espécie existe nos 2 países, não existe em mais lado nenhum, só fazia sentido se trabalhássemos em conjunto com os espanhóis. Portanto, definiu-se uma estratégia, estabeleceu-se o tal programa de reprodução e passou-se a tentar avaliar, identificar em Portugal qual era a área que reunia melhores condições para depois receber o lince, para os linces serem libertados. Entretanto, toda a Europa ajudou também Portugal e Espanha a desenvolver estas medidas, a fazer estes trabalhos. E, portanto, deu-nos dinheiro, através, o nome que está ali, Projeto Life Iberlince, foi um projeto que decorreu entre 2011, 12 e 2018 e foi liderado pelos espanhóis. E este projeto tinha como objetivos aumentar o número de fêmeas reprodutoras para 70 em Espanha, na Serra Morena e em Doñana, e identificar novas 5 áreas de reintrodução em Portugal e em Espanha. Uma em Portugal e mais 3 em Espanha. Portanto, Castilha-La Mancha, nos Montes de Toledo, Extremadura, Múrcia e Andaluzia também reforçaram onde ele já existia. Portanto, este projeto permitiu-nos então identificar uma área que reunia as melhores condições para receber os linces. E porquê? Essa área tinha que ter tranquilidade, não podia ter muita gente a viver nesse território, não podia ter muitas estradas, porque, como vocês depois vão ver mais à frente, os linces, apesar de tudo, são atropelados, alguns, e morrem atropelados pelos automóveis. Portanto, não podia ter muitas estradas. Tinha que ter coelho, porque, de facto, o alimento principal do lince ibérico é o coelho bravo. E tinha que ser uma área grande. E, portanto, com base nestes estudos que foram feitos, chegou-se à conclusão que a área que reunia melhores condições era no sul de Portugal, no Baixo Alentejo, na região de Mértola, portanto, abrangendo os concelhos de Mértola e de Serpa. Como veem, este coelhinho tão bonito, mas é estes coelhos que o lince precisa para se alimentar, para sobreviver e para se reproduzir. Portanto, tem que haver, o território tem que ter muitas presas, muito alimento, tem que ter habitat adequado. O habitat é o espaço natural que o lince precisa para se reproduzir, para se esconder, para descansar durante a noite e para se reproduzir. E tem que ter aceitação social. Um dos fatores principais que tivemos em linha de conta foi conversar com as pessoas, conversar com quem reside neste território, quem mora aqui, com os donos das terras, porque as terras não são nossas. As terras são das pessoas que lá vivem. E, portanto, nós tivemos que falar com elas e tivemos que ter o acordo das pessoas. E vocês, os vossos colegas que residem em Mértola e que residem em Sértola, nesta zona, desempenharam um papel principal. Foi através das escolas e da mensagem que vocês levavam aos pais e aos avós que as pessoas perceberam que tinham que receber o lince, tinham que acolher o lince e o lince não lhes ia fazer mal, nem a eles, nem às suas atividades. Portanto, estes quadradinhos que estão aqui a cores são as zonas
que tinham maior quantidade de coelho, portanto, quanto mais escuro, mais coelho existia em cada uma destas quadrículas. Cada quadradinho destes tem 25 km de lado, atenção, e depois os números que estão ali é a quantidade de coelhos que eram contados em cada um destes quadradinhos. E depois, o que está marcado de verde é o habitat, é o terreno adequado que tinha condições para o lince sobreviver. Portanto, identificámos mais de 100 km quadrados de área adequada, com habitat para o lince. Tem que ter, por hectare, o hectare é mais ou menos a superfície de um campo de futebol, para vocês terem noção. Em cada área equivalente ao campo de futebol, tinha que haver pelo menos 4 coelhos bravos. Esta área do Val do Guadiana tinha que estar sujeita a um estatuto de proteção, é um parque natural, faz parte da Rede Natura 2000. Não, o que quer dizer aquele palavrão conectividade? Quer dizer que o terreno, o território, não está muito cortado por estradas. Aquilo que eu disse há pouco, portanto, tem grandes zonas naturais que não estão cruzadas por estradas com muito movimento automóvel, o que proporciona um baixo risco de mortalidade. Portanto, aqui estavam os objetivos que foram definidos ano a ano. Portanto, fixar 4 indivíduos, 2 machos e 2 fêmeas entre 2014 e 2015. 15 territórios com fêmeas a reproduzirem-se. Os machos também são necessários. Depois, entre 2020 e 2025, é o período em que nós estamos, termos 30 fêmeas reprodutoras e, a partir de 2025, aumentar a área onde eles por onde eles se vão dispersando. Como é que nós depois começámos a fazer isto? A partir do momento em que começámos a reproduzir linces no Algarve, libertaram-se 43 linces em solta dura e 11 linces em solta branda. O que quer dizer isto? Os mamíferos, o lince é um mamífero, não têm muito por hábito, quando se mudam de zona de onde nasceram, regressar ao sítio onde nasceram. Mas às vezes isso acontece. Vocês sabem, muitas vezes, que as aves nascem num ninho, saem do ovo, migram muitos quilómetros para outros sítios, mas depois, para se reproduzirem, voltam ao local onde os ovos eclodiram, onde os pintainhos saíram. Com os mamíferos, isso às vezes também acontece. Então, para evitar que eles, quando fossem libertados da natureza, regressassem ao centro de reprodução, foi construído um cercado de grande dimensão, perto de Mértola, em São João dos Caldeireiros, onde os primeiros linces que foram libertados entre 2014 e 2015 eram colocados nesse cercado, um casal de cada vez, e ficavam lá cerca de um mês. Para quê? Para eles começarem a considerar aquela zona como o seu território e não voltarem ao centro onde nasceram. Por ano, portanto, até ao dia de hoje, foram libertados em Portugal 54 linces. Desses 54, 27 continuam vivos e, eventualmente, outros podem ter saído para outras zonas. Portanto, nós não temos a certeza se de facto eles saíram ou não saíram. Temos 50% da população que foi libertada ainda no território. Foram libertados 10 em 2015, 9 em 2016, 8 em 2017, 6 em 2018, 7 em 2019, 7 em 2020 e outros 7 em 2021. Esta soma dá os 54. E, portanto, a partir de termos linces no território em 2014, 2015, todos os outros linces já foram libertados diretamente na natureza. Porquê? Porque já havendo marcas e havendo outros linces, a possibilidade, a probabilidade deles saírem dali e irem embora reduz muito. E, portanto, já não houve necessidade de estarmos a libertá-los no cercado que foi construído. Como é que nós sabemos que os linces estão lá? Quando são libertados, vocês veem ali naquela fotografia, tem uma coleira. Nessa coleira emite sinais de telemóvel. Portanto, eles quando andam de um lado para o outro, emitem um sinal 2 em 2 horas e depois, através de um programa informático, nós sabemos por onde é que os linces andaram. Estas coleiras mantêm-se a funcionar cerca de 2 anos, porque têm uma bateria e, portanto, a bateria não dura mais tempo do que isso. Têm também um sinal VHF que permite, com uma antena, se transporta na mão, saber que o lince está ali na proximidade. Quando a bateria deixa de funcionar e a coleira não emite mais sinais, faz-se fotoarmadilhagem. São câmaras fotográficas pequeninas que são colocadas na natureza, presas a troncos de árvore ou a pequenas pedras, e que quando o animal passa no campo de visão da câmara, ela dispara
tira uma fotografia. Portanto, estas fotografias que vocês veem aqui durante a noite é tirada por uma câmara fotográfica de fotoarmadilhagem. E é com este recurso que nós sabemos por onde é que os linces andam. E depois fazem capturas. Um colega meu, ou 2 ou 3 colegas meus neste momento, devem estar em Mértola a manipular linces. O que é que eles fizeram? Colocaram caixas de armadilha durante a noite, com um coelho lá dentro, para ver se conseguiam capturar um lince. Sempre que conseguem capturar um lince, o lince vai para uma sala, dá-se-lhe uma anestesia, para ele não estar ali a barafustar, e vai-se saber se o lince está com bom estado de saúde, tira-se-lhe sangue para fazer depois análises genéticas, pesa-se o lince, vê se não tem parasitas, dá-se-lhe uma vacina e liberta-se novamente. E coloca-se uma coleira nova para continuarmos durante mais 2 anos a saber por onde é que ele anda. E, portanto, o que o meu colega ali está a fazer é veterinário, aquele senhor com uma máscara, é a ver precisamente se ele tem algum parasita, como é que está de saúde. Portanto, fazemos a monitorização do estado sanitário dos animais ao longo do tempo. Depois, aqui tem uma imagenzinha de uma meia, de uma fêmea, vão contar as crias, vamos lá ver se vocês as contam. Agora, quantas eram? Eram 4. Eram, sim senhor, eram 4 crias, uma ninhada com 4 crias, mais a mãe. Eu vou andar para trás, que é para vocês verem outra vez, está bem? Portanto, aqui vê-se 3, mas depois, quando elas vão a correr, vê-se que são 4. 1, 2, 3, 4. Mais a mãezinha delas. Portanto, este vídeo que está aqui é obtido por uma câmara de fotoarmadilhagem que os meus colegas que estão no campo colocam em sítios estratégicos para saber quantas crias nascem, cada ninhada, quanta tem. Como é que estamos atualmente? Tivemos 54 linces libertados. Entre 2016 e 2020 tivemos 147 crias nascidas na natureza. Vieram 3 linces por seu pé, por sua iniciativa de Donhanha, na Andaluzia de Espanha, no Parque Nacional de Donhanha. Vieram para a zona de Mértola. Isto tudo somado dá 83 linces em 2020, confirmados, podendo o número variar, porque temos indícios que são mais. E, portanto, em 2020 tínhamos um total confirmado de 83 exemplares, dos quais está ali machos, fêmeas, 24 machos, com mais 2 anos, 26 fêmeas também com mais 2 anos, depois entre 1 a 2 anos, 22 machos, 11 fêmeas, e o total, 83. Através de um gráfico, que vocês já devem ter visto, vê-se a evolução dos adultos, a verde, dos subadultos, os tais que têm 1 a 2 anos de idade, e das crias. E isto é as áreas onde eles foram libertados. Portanto, aquele risquinho que vem ali azul de cima para baixo é o Rio Guadiana, aquela mancha verde mais escura é o Parque Natural do Val do Guadiana e os verdes claros são sítios da Rede Natura 2000. É uma rede europeia de áreas classificadas. Veem que a zona onde eles andam tem vindo a aumentar e em 2020, portanto no ano passado, nós temos aqui já uma pequena população de lince, esta cá de baixo, no Algarve, na zona do Pereiro, no concelho de Alcotim. Os quadradinhos azuis, vocês veem que uns são pretos, outros são azuis, os quadradinhos azuis são zonas onde existe reprodução de linces, ou seja, ali no Algarve há reprodução, em volta de Mértola também, e depois lá mais ao norte, já próximo de Serpa, também existe reprodução. Junto à fronteira, aquele quadradinho ali do lado direito, aqueles quadradinhos existem linces, mas não temos confirmação de reprodução. Ocupam no total uma área de 500 km². Isto são as datas importantes, os momentos importantes de todo este processo que eu estou a falar nos últimos 6 anos, portanto, desde 2014. Em dezembro, o primeiro casal foi colocado no cercado de São João dos Caldeireiros, em Mértola. Em fevereiro de 2015, abriu-se o portão e eles foram em liberdade. Em março de 2016, nasceram pela primeira vez linces em liberdade, em Portugal. Em dezembro de 2016, os primeiros linces que vieram de Onhanha, pelo seu pé, espontaneamente, chegaram a Mértola, ou pelo menos nós temos confirmação de que chegaram a Mértola. Em março de 2017, nascem
10 exemplares, e em maio de 2018 temos a certeza que exemplares que nasceram em liberdade reproduziram-se, porque até aqui a reprodução era feita pelos animais que eram libertados por nós. Mas em 2018, animais que nasceram em liberdade já se reproduziram. E um exemplar da população do Val do Guadiana resolveu ir para a Extremadura espanhola, para a zona de Matachel. Em outubro de 2020, tivemos a confirmação de que temos já 100 exemplares na zona do Val do Guadiana. Aqui, de uma forma gráfica, vocês veem o número de fêmeas reprodutoras em 2016 e de nascimentos, 2017, 18, 19, 20, 21. Este ano, com base nas observações que os meus colegas que estão no campo, que estão na zona de Mértola, fazem permanentemente, temos 22 fêmeas a reproduzir-se. Vocês lembram-se que eu há pouco disse que um dos objetivos até 2025 era chegarmos às 30 fêmeas reprodutoras. Este ano já vamos em 22 fêmeas confirmadas que reproduziram. Tiveram 65 crias, o que dá uma média de quase 3 crias por ninhada. Não é muito frequente na natureza as ninhadas serem tão grandes, mas nós tivemos o ano passado 3 ninhadas com 5 crias cada uma. O que é que isso significa? Significa que o habitat onde eles estão, a zona onde eles estão, tem muito boas condições, tem tranquilidade e tem alimento em abundância. Aqui vocês veem uma fêmea a transportar os filhotes, pega pelo pescoço e muda-os de sítio. Eles nascem em tocas, em buracos das pedras, buracos de árvores velhas, mas, infelizmente, eles também morrem, como todos nós. E aqui está a causa, o número de mortes em Portugal, 21, desde 2014, sendo que, se vocês quiserem ajudar a conservar o lince, têm que pedir aos vossos pais e aos vossos avós e aos vossos amigos crescidos para que, quando vão de carro nesta zona, vão devagar. Não vão em grande velocidade, porque se vocês forem devagar, se os vossos pais forem a conduzir devagar, se avistarem um lince a atravessar a estrada, conseguem travar e evitam atropelá-lo. Se forem muito depressa, não têm hipótese, atropelam o lince e o lince morre. Portanto, esse é o papel principal, é essa mensagem que vocês podem e devem, se quiserem, mas estou convencido que sim, devem passar aos vossos pais. Quando forem à zona de Mértola, quando forem à zona de Serpa, no Alentejo, vão devagar para evitar atropelar um lince. E pronto, estou quase a chegar ao fim. Isto é a população total de linces ibéricos em Portugal e Espanha. Portanto, como veem, começámos com cerca de 100 em 2002 e já vamos com mais de 1000 em 2020. A população multiplicou por 10. Portanto, o número de linces multiplicou por 10. O lince estava classificado, como eu disse no princípio, criticamente em perigo. A União Internacional para a Conservação da Natureza já abaixou o nível de ameaça, está em perigo. Esperamos que nos próximos 2, 3 anos passe a vulnerável e até 2035 deixa de estar em perigo e temos uma população autossustentável. Estas são as manchinhas onde existem linces na Península Ibérica. Portanto, 83 no Val do Guadiana, em Portugal, 71 em Donhanha, na Andaluzia, 180 nos Montes de Toledo, em Castilha-La Mancha, 91 na Extremadura espanhola e 350, praticamente, na zona de Andújar, na Serra Norte de Sevilha, prefazendo o total confirmado de 1111. Portanto, a comunicação social tem ajudado muito neste processo. Temos um outro projeto da União Europeia a ajudar-nos, que agrega 20 organizações, 20 entidades. É a Junta de Andaluzia, que é o principal parceiro. De Portugal tem o ICNF, as Infraestruturas de Portugal e a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. O que é que a Infraestruturas de Portugal faz? Põe sinais de trânsito, põe limitadores de velocidade nas zonas onde há lince para que os condutores cumpram. E, infelizmente, não cumprem. E, portanto, é esse, volto a dizer, o papel principal que vocês podem ajudar. Este projeto tenta reforçar as populações, identificar uma nova área de reintrodução em Portugal
e mais 7 em Espanha, para levar a que faça ligações entre as populações de Portugal e de Espanha e depois que o lince deixe de estar ameaçado a atingir as 700 ou 750 fêmeas reprodutoras até 2035, 2040. Muito obrigado e, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer.